estamos em confinamento, o tema da manhã é protege-te. E, de facto, é o que mais temos ouvido falar nestes últimos tempos. Só que eu não vou falar de Covid, como já muita gente disse, estamos todos fartos disso, não é? Mas não há dúvida que a palavra protege-te, o assunto que tem a ver com a nossa própria proteção, é a coisa mais importante a aprender na nossa vida. Há algum tempo atrás eu falei sobre alguns versos que vamos ler hoje do Salmo também. E, de facto, a palavra de Deus no Salmo 37, tal como há dias falámos sobre o tempo, o Senhor Jesus, João 15, nós iremos voltar a esse texto, porque esse texto é profundo demais para ficar só com aquele assunto falado aqui. Mas o Salmo 37, ele diz do verso 1 ao 7, algo que nós precisamos mesmo de entender. Amém? Se queremos vitória, se queremos uma vida eficaz, só temos um caminho para a nossa vida, é nos protegermos. Há uma proteção que é sempre a nossa proteção. Sou eu o responsável por ela. No que diz respeito à família, há quem diga que é o homem, não é? Que é o protetor da família, mas a gente também sabe que há mulheres que também o fazem. Não há dúvida que a maior proteção da família tem a ver com aquilo que é ensinado e ministrado nela. Não tem a ver com dar uma licenciatura, não tem a ver com ensinar a defender-se dos bandidos, também, mas não da forma violenta ou física, como muitas vezes achamos que temos que ter, mas há sem dúvida aquilo que marca a diferença na nossa vida não tem muito a ver com as nossas capacitações ou as nossas capacidades de defesa, mas sem dúvida com aquilo que está interiorizado na forma como lidamos com as adversidades. E as adversidades pode ser uma guerra, pode ser uma crise económica, pode ser o luto, pode ser a doença, tudo isso gera adversidades. E como é que a nossa vida está protegida quanto a essas questões? Há quem diga que a fé vence todas as coisas e não é mentira. Mas a fé, ela está limitada a um órgão que nós temos, que é muito bonito, que é chamado coração. E o coração não é a máquina que bombeia o sangue. O coração é o centro de todas as nossas decisões, as nossas emoções, que se chama também alma. Mas não querendo agora fazer aqui duplicidade entre alma e coração, mas querendo aglutinar tudo no mesmo, não é? O que nos protege, não há dúvida, que é o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu peço que todos abram as suas Bíblias em Provérbios 4, verso 23. E sem dúvida que isto sim é o que realmente nós, como cristãos, como igreja, como família, como uma geração da qual se intitula como cristão, deve proteger. De tudo, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo o que se deve guardar. Então, eu podia, irmãos, falar aqui de imensas coisas, mas quero centrar a minha meditação, e agora sim, voltando ao Salmo 37, quero levar-nos a meditar sobre aquilo que o Salmo 37 nos leva. E diz assim o texto. Glória a Jesus. Deixa-me aqui pôr na tradução que eu quero. Agora temos a facilidade da Bíblia digital. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, tem prazer no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz
e o teu juízo como o meio-dia. Vamos ler juntos. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém. Por isso que eu digo, protege-te. Protege o quê? O teu coração. O nosso coração, ele é o nosso centro das nossas emoções, aquilo que comanda as nossas decisões, é sem dúvida o lugar onde mais guardas devíamos ter. Nós hoje estamos a viver uma geração em que as pessoas têm uma atitude muito forte de uma indignação, um aborrecimento por tudo e por nada, falam mal por tudo e por nada, as pessoas estão muito zangadas com a vida, muito zangadas com tudo e mais alguma coisa, mas o que nos está a aborrecer? Quando eu digo a palavra aborrecer, tem a ver o que está a inquietar-nos, o que está a tirar-nos a alegria, o que está a tirar a paz no nosso coração, o que está a preocupar o nosso coração, o que está a ocupar o centro da nossa energia interior, o que é que está a ocupar na nossa vida que nos retira o prazer, a alegria, o descanso. Porque repare, o texto ele é muito claro, não te indignes. Indignação é um direito que todos temos, certo? Mas a indignação permanente é um estado de estar. É uma vida indignada. É uma vida zangado. É uma vida aborrecido. E muitas vezes nós estamos a encontrar pessoas que tudo o que falamos é sempre indignada. Por exemplo, a minha santa sogra, coitadinha, com 77 ou 78 anos, sempre 80, está jovem, vejam só. Ela está num lugar porque cuidam dela, mas ela não consegue ter uma chamada telefónica para a filha sem viver indignada, zangada com tudo, com a saúde dela, com a saúde dos outros, com o prazer dos outros, com a comida. Nada está bem para ela. Se for outra pessoa a telefonar, está tudo bem. Mas se for a filha, está tudo mal. Ou seja, ela, coitadinha, vive num estado de indignação. E isto não é o propósito de Deus para a nossa vida. A nossa vida não é para viver indignados. Não te indignes. A palavra indignes, embora Deus tenha aqui, através do seu servo, tenha aqui uma direção sobre o próximo, porque repare que todo este salmo tem muito a ver com os outros. Porquê? Porque é que este salmo tem a ver com os outros? Porque, olha aqui, indignos por causa dos malfeitores, é os outros. Não tenhas inveja dos que praticam iniquidade, é os outros. Não te indignes por causa, vejam, porque cedo, depois fala dos deleita, tudo bem, tem a ver connosco. Mas olha o versículo 7, não é? Descansa o Senhor e espera nele, é para nós. Não te indignes outra vez por causa do que prospera em seu caminho. E nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Ok? A palavra protege-te, e a palavra que eu quero nesta manhã forçar-vos a guardar, é sem dúvida guardar o vosso coração quando olham para os outros. Porque olhando para os outros, vais encontrar nos outros coisas que te indignam. E Deus diz, não te indignes por causa do homem malvado. Não te indignes por causa de seres roubado. Não te indignes por causa de viveres injustiça. Não te indignes. Há uma indignação autorizada. Deixe-me dizer-lhe, como se costuma dizer, há o direito a reclamar. Não há o direito a viver 100 anos a reclamar. Não há o direito de eu viver o meu coração nessa indignação. Deus não está a dizer que Ele não quer que haja justiça na tua vida. O que Deus está a querer dizer é que tu não podes viver indignado. Vai tirar a felicidade no teu lar, vai tirar a alegria de viver com a tua família, vai tirar o prazer do trabalho, vai tirar a alegria de estar na igreja, porque a indignação, por causa
dos outros, e muitas vezes também corremos o risco de atribuir aos outros a nossa própria culpa, porque há pessoas que nunca são culpadas de nada, há pessoas que nunca têm responsabilização de nada, é sempre os outros. E o Senhor Deus, através de Davi, e Davi era um homem que sofreu grandes males. Se você abrir o Salmo 69, do qual eu tive uma enorme tentação para ministrar nesta manhã, mas não sei por que razão incidi mais aqui, veja que o Salmo ele fala das dores, dos sofrimentos de Davi e os compara ao próprio Cristo. E nós, igreja, hoje estamos a viver as comunidades hoje estão muito indignadas, estão muito chateadas e sempre a culpar os outros. Olha o texto, o que é que nos está a aborrecer? O que é que está a gerar sentimentos doentios em nosso coração? Porque a indignação permanente, ela vai gerar doença em nosso coração. O livro aos Hebreus, ele menciona que uma raiz de amargura pode tomar conta da nossa vida e ela pode destruir-nos. E não só a nós, como àqueles que nos rodeiam. Então, uma indignação pode transformar-se. Uma coisa lícita, uma razão certa na nossa vida, uma indignação. Por exemplo, eu fui acometido de uma injustiça, fui roubado. Conseguiram violar a minha conta e levar-me 3.000 e tal euros. E eu apetecia-me ralhar com toda a gente, apetecia-me bater, porque nem o CTT, nem a Vorten, nem o sistema MBWay, nem quem me clonou as questões que clonaram, todo o sistema está bom para ladrões. E há dias deu na televisão um grupo que conseguiu roubar €500 mil em pouco tempo. Ora, eu fiz as reclamações, mas já tentei, Deus, olha, agora ajuda-me a ganhá-los. Ponto. Posso até ter o direito de ir para tribunal com alguma questão, mas eu não tenho o direito de dominar o meu coração. Logo mais a seguir, e como eu tinha pregado, e quando a gente prega as coisas são muito engraçadas, tem que nos acontecer logo a nós, não é? Quando vem uma desgraça, nunca vem uma só. Lembram-se? Falei isso há pouco tempo aqui no altar, que quando entramos em desgraça ou uma situação, nunca vem uma só. Logo a seguir o meu carro arrebentou, fiquei sem carro. Tenho um velhinho, o meu idoso, não é? O meu idoso de 30 e tal anos, que gosto muito dele. E fiquei sem carro. Logo peguei no carro a seguir, no dia a seguir, arrebentou-me o pneu. Logo a seguir tive outro aborrecimento com outra situação. A vida é assim. Agora, eu vou culpar quem? Eu vou viver magoado? Ou porque falam mal de mim, ou porque me aconteceu uma desgraça, e dizer que Deus não olha para mim? Protege-te. Diz para quem está ao teu lado. Olha nos olhos e diz, protege o teu coração. O teu coração, segundo aquilo que lemos há pouco, em Provérbios 4, 23, de tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porquê? Porque dele procede tudo o que é vida. Mas também pode proceder morte. O que está a gerar sentimentos doentios na tua vida? O verso 1 diz, não te indignes por causa dos malfeitores. O verso 1 ainda diz, não tenhas inveja. Diz lá, não tenhas, diz comigo, inveja. Sabe porquê é que o texto diz, não tenha inveja? Porque é fácil ter inveja. A inveja é um sentimento de desejo de posse. Pelo menos de igual. Eu já não digo só o que o outro tem. Porque querer a mulher do outro já é uma inveja feia. Ter o carro do outro é errado. Mas comprar um carro parecido com o do outro já não parece mal. Opa, o pastor tem um bom carro. O idoso, quer um idoso como aquele. Não é? Se isso não é doentio, tudo bem. Ou seja, ambição, dentro da medida certa, não tem mal nenhum. Agora, a inveja é um sentimento doentio que leva a desejar o mal do teu irmão. Porque a inveja é corroidora. E quando no meu coração nasce inveja, essa inveja vai não só destruir-me a mim, como aqueles que me rodeiam.
A inveja é um sentimento que nasce pelos olhos. Começa nos olhos, quando eu tenho inveja daquela família, quando eu tenho inveja da forma daquela pessoa ganhar dinheiro, quando eu tenho inveja da beleza daquela pessoa. Olha o pastor, um gordo bonito. Eu gostava de ser como o pastor, um gordo bonito. Não é ter inveja da gordura do pastor, ou ter inveja da comida que o pastor come, ou ter inveja da casa que o pastor tem. Isso é uma inveja que vai corroer o nosso coração. E sabe que a inveja, ela não é boa em lado nenhum. A ambição não tem problema. O Senhor Jesus até ensinou que nós devemos ter ambição. A ambição é algo normal. Ambicionar o que é legítimo, ambicionar prosperar na nossa vida para honrar o próximo. Para que é que eu quero ser rico? É uma pergunta que devemos fazer. Por que é que eu quero ser milionário? Para quê? Para mostrar que tenho o melhor carro, para mostrar que que sou melhor que tu, que o outro, para meter inveja ou para meter pirraça ao outro. É para isso que eu quero ser milionário? Esse sentimento, podes até tornar-te um milionário. Podes tornar-te uma das pessoas mais ricas do mundo. Mas não vais ter bênção de Deus na tua vida. Porque se alguma coisa nos deve levar a querer ser pessoas de posses, é para abençoar o próximo. Honrando a família em primeiro lugar, claro que sim. Sobre tudo o que deve ser guardado e sobre tudo o que deve ser abençoado e protegido é a nossa casa em primeiro lugar. Está escrito na Bíblia, quem não cuida dos seus, principalmente os da sua família, já negou a fé e é pior que o infiel. Logo, a família é o primeiro da lista. Há pessoas tão estranhas que têm um amor tão falso que conseguem pôr em causa a sua família para ajudar a família dos outros, para aparecer, só para serem vistas. Só para, primeiro, pastor, eu tenho que ajudar aquela família. E a tua família tem comida? Pastor, eu tenho que levar aquele filho do tal ao McDonald's. E já levaste os teus filhos? Pastor, eu vou para a praia com aquela família e os teus filhos ficam em casa. Não é? Porque tudo, em primeiro lugar, está a nossa família. Eu até acho estranho quando há pessoas que não têm alegria na sua casa, com os seus. Parece que só têm alegria quando têm uma casa cheia dos outros. Até é estranho, não é? Quando uma pessoa não é capaz de ser feliz com a sua família no almoço. Para esse almoço ser feliz tem que ter um rancho de gente. Jesus gostava de ter intimidade. Mas Jesus também gostava às vezes de estar só. Cuidado quando temos inveja. E o texto diz, não tenhas inveja dos que praticam iniquidade. A inveja aqui ainda vai mais longe, ainda é mais doentia, ainda é mais corrompida que aquela pessoa que... E o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. A iniquidade é o homem que peca. E o salmista estava a falar para pessoas que, segundo os teólogos, a palavra iniquidade tem a ver com um pecado em consciência. Quando eu peco, com conhecimento que estou a pecar, quando eu tive alguma experiência com Deus, algum relacionamento com Deus, quando, vamos falar na nossa linguagem, quando nos tornamos cristãos, estamos na igreja, mas começamos a ser iníquos. E a iniquidade é o pecado em consciência. Aquela pessoa que caminha muitas vezes com os da igreja, anda na igreja, até pratica obras boas na igreja, até que consegue ser fiel a algumas áreas na igreja, mas é um iníquo. É um pecador. É alguém que vive a praticar o errado, tendo consciência que está errado. E há uma coisa engraçada em muitas dessas vidas, porque ela parece que prospera aquela pessoa. Porque, olha o versículo 7, descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Porque a indignação do que prospera em seu caminho tem a ver com aquele que prospera, sendo muitas vezes um homem que vive de forma errada. O Salmo 73, Asaf, nesse Salmo, ele diz que tinha inveja. Vocês já leram esse texto? Abra comigo o Salmo 73. O Salmo 73 fala muito sobre isto.
Este homem que era um homem, segundo consta, era uma pessoa que tinha uma responsabilidade enorme na comunidade, não é? No tempo dos reis, no tempo de Israel. E ele diz, verdadeiramente, Deus é bom para Israel, para que os limpos, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja. Olha o que ele diz. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aqui já o ímpio já é um homem que não crê em Deus, que não teme a Deus. É diferente do iníquo. Eu tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Quem era este homem? Era o líder de louvor da igreja. Era um pregador, era um profeta, era um homem de Deus. E ele tinha inveja, porque não há apertos, dizia ele, quando ele olhava para os ímpios, quando ele olhava para o homem iníquo, quando ele olhava para aquela gente que prosperava em seu caminho, não sendo temente a Deus, ele dizia, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno, os olhos de Deus estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Irmãos, é incrível. Até que ele diz o texto, ele tinha inveja. Quem é que tinha inveja? Alguém do altar. Alguém que servia. Irmãos, qual é o tema da nossa manhã? Protege-te. Protege o teu coração. O coração da tua família. Irmãos, uma das razões pelas quais as comunidades estão enfraquecidas, porque a liderança está a perder a força. Porque há uma generalidade de crítica a tudo e todos. Nós aprendemos hoje a murmurar contra tudo e todos. Nós hoje aprendemos a falar mal de tudo e todos. E temos inveja de tudo e todos. E este sentimento malicioso que domina muitas vezes os corações, eles destroem, corrompem, arruinam as comunidades. Fazem, olha, muitas vezes divisões. Quantas vezes já o apóstolo dizia logo nas suas epístolas em que muitos, não é, pregam uns por inveja, outros por contenda, outros por ganância. Ele até disse, olha, que se lixe, que preguem a Cristo. Pode ser que alguns se salvem. Mas irmãos, quando se fala mal uns dos outros, nunca há lucro para o céu. Quando o nosso coração se corrompe, quando o nosso coração se é dominado pela inveja, pela ganância, pela soberba, pela inveja de que o outro tem, irmãos, a gente pode falar o que quisermos, mas o coração, ele sabe o que está lá dentro. E mais, Deus também sabe. Não te indignes por causa do que prospera, diz o versículo 7, voltando ao nosso Salmo 37. Não te indignes por causa do que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Há pessoas que estão peritas, são maravilhosas no sentido negativo para fazer maldades. São premeditadas, são calculistas. Irmão, eu nem sempre acho que a premeditação e algum calculismo seja mau, porque eu acho que se vejo um descambar de alguma área, eu devo preparar-me e programar-me. Agora, há pessoas que maquinam coisas más. A Bíblia lá no Salmo 73, se você continuasse a ler, você ia ver que eles maquinam coisas más, falam arrogantemente de Deus, parece que nenhum mal acontece, dizia Asaf, até que ele pensou falar aquilo na igreja, lá na comunidade. Estamos a falar de há 3.000 anos atrás, no tempo de Davi. Pensou falar aquilo, mas ele lembrou-se, se eu falasse isto, tinha ofendido a congregação. Ele entendeu que aquilo que ele sentia não era para partilhar. Pastor, eu falo o que sinto. Eu não sou falso. O irmão devia ser falso para falar aquilo que pode afetar a vida do seu irmão.
Aí seja falso. Se lhe apetece dizer mal de alguém, cala a boca. Ai, mas eu estou certo, cala a boca. Porque quem é juiz é o Senhor. Amém? Quem corta é o Senhor. Se a igreja, a ICIR, esta comunidade pequena, numa cidade que não é conhecida, quase ninguém aqui quer viver, é uma cidade de passagem, mas se esta igreja conseguir ser uma igreja que só fala de Jesus em vez de falar dos outros, pode ter certeza que este conselho tem um grande avivamento. Por isso, amados, pensa, olha, sonda o teu coração. O Salmo 139, ele fala, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Jesus. Continuando a nossa meditação, Jeremias 17:9, dela também nos ajuda com um texto que, sendo parecido com o Provérbios, ele diz uma coisa sobre o coração que eu quero salientar. Provérbios 17:9. Diz que enganoso, diga comigo, enganoso, é o coração. Mais do que todas as coisas. Diga comigo, mais do que todas as coisas. Vamos parar um bocadinho aqui. Pode ser, irmãos, é uma meditação assim, desta maneira. Enganoso é o coração, diz a Bíblia. E sabe quem é que diz isto? O sábio Salomão, que o próprio coração o enganou. Apaixonou-se por muitas mulheres. A gente gosta muito daquilo que nos dá prazer, não é? As mulheres é uma doença ou uma alegria, não é? Eu costumo dizer à minha mulher uma coisa muito gira, que ela irrita-se sempre. Oh, meu amor, minha querida, como eu te amo, tu és a minha alegria, tu és a minha arrelia. Eu costumo brincar com ela assim, não é? Ai, amor, até quando ralhas comigo me encantas. Parvoices. Irónico também. Também sou um bocadinho. Um bocadinho de ironia também é giro. Se não for demasiado, não é? Agora, irmãos, os olhos, os nossos olhinhos. Já uma vez preguei aqui nos sentidos que nós temos na nossa vida. Os olhos, a mão, o tato, o cheiro, o olfato, o cheiro e o paladar. Tudo isso pode afetar-nos. Tudo isso pode servir de tentação. O que é que realmente, irmãos, a Bíblia é tão clara, não tires este versículo, Gerson. Enganoso é, vamos dizer juntos, primeiro, o coração é enganoso. Segundo, mais do que qualquer coisa, mais do que a tua esposa que te quer enganar para te levar a um sítio, ou quer fazer uma festa às escondidas e para tu não veres, mais do que um ladrão que te quer roubar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Pior e perverso. Sabe o que é uma coisa perversa? É horrível. É algo contrário a tudo o que é bom. Quem o conhecerá? Já pensou nisso? Queridos, ouçam com muita atenção. Esse coraçãozinho que aí está, que agora é moda ouvir dizer, segue o teu coração. É ou não é? Toda a gente diz, segue o teu coração. Olha, irmão, se você ouvir um irmão a dizer isso, você dê-lhe assim uma chapada sem mãos no meio dos olhos, uma chapada bem forte e diga-lhe, você não conhece nada da Bíblia. Cuidado quando eu sigo o meu coração, porque ele é enganoso e eu não o consigo conhecer assim tão bem. Irmãos, eu não sei quantos de nós já teve sentimentos horrorosos. Eu já tive muitos. Eu já tive sentimentos de se matar aquela pessoa. Alguém já teve esse sentimento? Se sou eu devo ser grande bandido. Eu devo ser um bandido pior. Eu já tive vontade, se eu fosse Deus. Já tive vontade de não me falar mais com certas pessoas. E jogar na cara, você é isto, você é aquilo, você é aquilo. Só que, irmãos, sabe, há dias eu tive uma situação com uma família, são quatro pessoas, 4 irmãos neste caso, 2 irmãs e 2 irmãos.
E eu tive no domingo, estava eu com o meu santo filho, estava a almoçar lá em nossa casa. Não foi este domingo, foi o outro, não foi? Foi o domingo que houve também a festa ali com o Filipe, não é? O que fez anos. Foi esse domingo. Eu estava no meu santo almoço com o meu filho, o outro não pôde, e estava lá um telefonema daqueles. Bem, pronto, tentei acalmar. Depois à noite tive 3 horas. À noite, estava eu assim meio assim encenado, ali no sofazinho, a engordar mais um bocadinho, ali no sofá, e bumba, mais um telefonema. 3 horas. Aquela senhora só falava mal, aquilo era só. Até que comecei a dizer, mas essa propriedade serve de tanta relia na vossa vida. Vocês, olha, eu não a vendia, eu dava. Comprava a paz dando-a, quanto mais vendendo-a. Entretanto, falei uma série de coisas e ela de repente começa a chorar e a dizer, mas quem é o Senhor? O Senhor está a acalmar o meu coração. Sabe Deus, e você a enervar o meu. Irmão, e nunca fez tanto sentido aquela palavra, que a palavra branda acalma os ânimos. Há pessoas que não vão, no meio de uma discussão, em vez de virem com uma palavra branda, e eu sou temperamental, eu sou daqueles que ferve, eu sou latino. E isto é uma guerra, eu conseguir aguentar 3 horas sem dizer alguma, porque eu às vezes disparo, não é? Também sou humano, não é? Sou assim meio Pedro, não é? Não sou tão João, sou mais Pedro. E eu diz, Senhor, mas quando eu me concentro ali a clamar ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, a coisa vai e funciona. E ganhei uma amiga. Consegui acalmar a família. Ela diz que ia fazer um escândalo na escritura, mas não fez escândalo nenhum. Irmãos, o problema na nossa vida é que nós não entendemos que o nosso coração é malandro. Os sentimentos do nosso coração eles já estão manipulados pela raiva que há dentro de nós, pelas injustiças que sofremos, ou por Irmão, há pessoas que se tornaram azedas porque foram violadas quando eram crianças. Há pessoas que se tornaram azedas porque alguém as roubou, porque sofreu injustiça num trabalho, ou porque não foram reconhecidas em determinado momento, ou porque o pai não deixou seguir o seu curso, o curso que ela queria, ou porque aconteceu uma série de coisas, ou porque teve um colega na escola que humilhou e marcou. Aquele colega conseguiu destruir a imagem da pessoa, a autoestima da pessoa. Irmãos, nós temos que ensinar os nossos filhos a protegerem-se. Se há alguma coisa que eu tenho que proteger é meu coração e o coração da minha casa. Eu não estou a dizer que temos que dizer sim a tudo, antes pelo contrário. O não é a palavra que mais devemos aprender a dizer. Um dia destes vou pregar aqui o não. Há livros sobre não, há pregadores que pregam sobre o não, porque a gente tem medo, tem vergonha de dizer não. Às vezes dizemos não ao pastor por uma coisa que ele pede para fazer bem feita e dizemos sim a coisas erradas que o outro que me manda fazer. Ou não temos coragem de dizer não. E o não é a palavra que nós temos que aprender. Porquê? Porque o não define quem tu és. Quando tu tens coragem de dizer a uma pessoa que não queres magoar e ela te pede uma coisa que sabes que é errada e tu dizes, meu querido, sobre isso eu não posso avançar. Não precisas dizer, não sou como tu. Isso é ofender a pessoa. Não porque isto, porque aquilo. Ou então com o ímpio, não porque está escrito na Bíblia. Mas o que é isso da Bíblia? Ele nem sabe o que é Bíblia. O não deve ser gerido da forma certa. E o sim é o sítio mais perigoso para nós dizermos. Porque a gente gosta muito de dizer tudo assim, tudo aquilo que gostamos. Só o que gostamos. E às vezes, no que não gostamos, com certas pessoas, temos vergonha de dizer não. Mas no que diz respeito à palavra do Senhor, irmãos, temos que dizer sempre não quando alguém vem contrariando aquilo que é o princípio. Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Por isso que Provérbios 23, 26, que eu vou pedir para nós pormos também, para terminarmos, quer dizer, da parte negativa, estou a gastar 40 minutos.
Na positiva vou gastar 3. Isto é um pregador muito desajeitado. Olha o que é que o Senhor pede do nosso coração. Alô? O que é que o Senhor pede? Dizemos isto tantas vezes, mas não percebemos o que é que isto quer dizer. Porque quando o nosso coração está nas mãos do Senhor, por isso que Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando o meu coração fica nas mãos do Senhor, Ele remove tudo aquilo que Gálatas diz no capítulo 5, que os frutos da carne são todos limpos. Amém? Tudo o que é malícia, tudo o que é inveja, tudo o que é homicídio, tudo o que é soberba, tudo o que é prostituição, lascívia, tudo o que é lixo, o Senhor remove porque oferecemos o nosso coração ao Senhor. E quando eu ofereço o meu coração ao Senhor, é como que o barro nas mãos do oleiro, para que Ele possa moldar a obra que Ele quer fazer em mim. E a igreja tem que aprender que o nosso coração tem que ser colocado nas mãos de Deus e os nossos olhos têm que ser colocados a observar o seu caminho e não a observar como vive o A, como vive o B, como faz o A, como faz o B. O erro do A e do B é para nós ajudarmos essa pessoa a encaminhar-se nos caminhos do Senhor. Amém? As pessoas não podem chegar à igreja e sentir-se olhadas, porque assim, irmão, a palavra que nós damos, essa julgará as pessoas. A palavra que nós ministramos, essa tratará das pessoas, porque há uma responsabilidade de Deus na palavra pregada. Ele diz que a sua palavra não volta para trás vazia. O nosso dever como cristãos é dar o nosso coração ao Senhor e olharmos os seus caminhos, olharmos a sua palavra, caminhar de acordo com a sua vontade. Amém? O teu coração é enganoso, o teu coração é perigoso. O que tu sentes nem sempre é certo. Há muitos irmãos que dizem assim, ai pastor, eu sinto-me tão bem na casa do Senhor quando lá vou, mas nunca, não é fiel a nada. E eu digo assim, ai Jesus, que se apaga a luz. Eu digo assim, então mas não vens, não és fiel, não fazes nada do que lá aprendes. Pois é, o teu coração é mesmo enganoso. Mas há outras pessoas que vêm, ai pastor, eu fui ao seu culto e você enervou-me. Sidley irritadíssimo. Estava a mandar piadas para mim. E eu digo assim, não era piadas, eu acho que preguei a palavra. Pois, palavra, pois, não sabe pregar outra coisa? Não sabe pregar o amor de Jesus? Não sabe pregar as coisas deliciosas que esta vida tem para nós? Não sabe pregar da bondade do homem? Só tem que pregar aquilo que eu faço de errado? Para eu chegar à sua igreja, eu sinto-me atacado. Tudo em mim é defeitos. Eu digo, pois é, calha-me o mesmo a mim. Pois é, devia dar graças a Deus. Porque você não vai a uma igreja onde é alimentado o seu pecado, onde se alimenta, onde se dá comida ao pecado. Ai, pastor, eu gosto mais daquelas pregações de medo. Tinha um pastor que a gente chegava à igreja, ai, o que é que o Senhor vai falar comigo? Irmãos, Deus nem é medo, nem é nada, meus amados. A palavra do Senhor é cura, é libertação, é restauração. Amém? Agora, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus caminhos, os teus olhos observem os meus caminhos. O segundo aspecto da nossa meditação era o que diz no versículo 3, confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Em quem é que tu tens confiado? Confia de forma ativa no Senhor. Confia. A água é palavra. Tem que se derramar a palavra. Amém. Ai, minha rica coluna. Confia no Senhor, amados. Em quem é que tu andas a confiar? Em quem é que depositas? Confiar em Deus. Deus não está a dizer para vivermos desconfiados uns dos outros. Não é isso que Deus está a dizer. Porque também há alguns irmãos assim meio patéticos, não é? Eu não confio em homens. Mas onde é que Deus diz na sua palavra para não confiar no homem? Deus diz para não depositar no homem a confiança que deve ser depositada em Deus. Confio em vocês. Você não confia em mim? Está bem, pronto, não confio, ok? Quer confiar, não confie. Como está ali, está bem. Não confie, não tem problema. Agora, confie em Deus.
E Deus vai levar pessoas onde você não vai só confiar, como vai dar a vida por elas se for preciso. Esse é o princípio de Deus, sermos um em Cristo. Amém? E um galho não desconfia do outro, ou desconfia. Um galho de uma árvore, eu não gosto daquele galho. Mas não és tu que vais cortar, é Deus. Não falámos isso aqui há dias? Amados, que nós possamos nesta manhã confiar em Deus e olharmos uns para os outros com olhos de amor. Com olhos, eu tenho saudades do abraço. Quando a gente abrir, vamos fazer os cultos do abraço. Assim, mas abraçar mesmo. Também não exagero, não é? Também. Alguns abraçam tanto, já sabe que abraçando uma senhora tem que fazer assim, não é? Seja malandro. Amém. Deus não quer, irmãos, que nós percamos a confiança nele, nem que andemos desconfiados uns com os outros, que isso não gera uma comunidade saudável. Ter prazer em Deus, como diz a palavra de Deus no verso 4, deleita, tem prazer no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele tudo fará. Irmãos, que nós possamos nesta manhã fazer assim, ter prazer no Senhor, ter alegria em Deus, ter gosto nas coisas de Deus, alegria em subir ao altar para eu me calar, ter alegria em subir ao altar para podermos adorar o Senhor, ter alegria em vir para os ensaios, em como agora o Nuno e o Júnior pintaram aquelas duas colunas, ter prazer nas coisas de Deus, deleita-te no Senhor. Prazer em falar de Jesus aos nossos amigos, prazer em trazer os nossos amigos à casa do Senhor, prazer em corrigir o nosso coração, porque se a palavra de Deus não promove mudança em nosso coração, então alguma coisa está muito errada. Vamos ficar de pé. Tu que estás em tua casa, eu quero que tu compreendas, descansa no Senhor, verso 7, e espera nele, porque Deus cuida de ti. Amém? Amados, eu não sei qual é o vosso problema nesta manhã. Eu não sei qual é a situação que perturba a tua alma. Eu não sei, mas eu acredito que Deus quer resolver a tua situação. Deus quer que tu lhe dês. Eu não sei se alguém nesta manhã deseja dar o seu coração a Jesus. Se deseja, eu quero que levante a sua mão, que eu quero orar por si. Alguém quer dar o seu coração? Estamos a ver um braço no ar, estamos a ver outro. Alguém quer dar o seu coração a Jesus nesta manhã? Então fica com o teu braço bem alto, aleluia, e vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós te agradecemos por este tempo precioso na tua casa, pela tua palavra. Pai, eu também quero levantar o meu braço e quero dizer que o Senhor tome conta do meu coração. Eu te entrego o meu coração. E tu estás vendo o desejo do coração de cada um dos aqui presentes, que o teu Espírito possa tomar conta dos nossos sentimentos e possamos guardar o nosso coração dos sentimentos errados, dos sentimentos que envenenam a nossa vida, que destroem o nosso caráter. Pai, em nome do teu Filho Jesus, toma conta de cada um de nós, em nome do Senhor. Amém e amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Amém.